Bom, vamos lá, gente. Eu acabei cortando aqui porque eu confundi o nome de duas funções. Eu confundi o que a gente chama de padding com margem e acabei mostrando alguns exemplos errados. Então, acabei de cortar aqui o vídeo e continuando então com os exemplos, é o seguinte: o que que eu quero fazer? Opa, acabei dando spoiler. Tá. O que que eu quero fazer? O nosso site está a mesma coisa, tá? Continua tudo no mesmo lugar. Só que eu não estou satisfeito com esses três quadrados juntos, tá? Então, o que que eu posso fazer? Primeiro, eu posso vir na main, né? E alterar eles. Eu tenho três opções. Eu tenho space around, eu tenho space between e o space even, que eu posso mexer nesses três quadrados, né? Que estão em row. Inclusive, vamos fazer isso, tá? Tá aqui, aqui. Tá, space around fica assim. Só que eu não gostei, não estou satisfeito. Tem o space evenly, não muda muita coisa, né? Mas também não estou feliz. E o space, qual que faltou? Between, né? Between. Esse aqui piorou tudo. Não quero. Eu quero que eles fiquem centralizados, só que com uma pequena margem de distância, tá? E como que a gente pode fazer isso? Como eu acabei de falar, margem, a gente tem uma função que se chama margem, que dá um pouquinho de distância entre um quadrado e outro. Então, o que que a gente vai estar fazendo? A gente tem que vir no nosso quadrado vermelho, nessa div red, e falar, eu quero uma margem à esquerda. E aí ele vai separar esses dois quadradinhos nossos. E depois, eu posso vir nele de novo e falar, também quero uma margem à direita, tá? E ele vai separar esse quadrado roxo. Vamos fazer isso, então. Margem, margem top não, né? Left, 30 pixels, Ctrl S, ela já separou. Ela deu uma margem à sua esquerda, left. E agora, margem right, 30 pixels. Legal. Agora sim, eles estão centralizados com um pequeno espacinho que era o que eu queria, né? Quando eu coloco só center, eles ficam grudados. E eu não queria isso. E o space around tem muito espaço, os outros têm muito espaço. Eu queria que eles ficassem juntinhos, assim, né? Então, legal, ficou ótimo. Por fim, vamos deixar esse quadrado aqui no nosso footer com um botão, sei lá, para ele ir para uma outra página. Pode ser, sei lá, criar tal coisa. Aí ele vai ser redirecionado para a página que realmente cria. Pode ser, pode ser. Então, o que que eu quero fazer? É, essa div aqui nessa esquerda não faz muito sentido, né? Então, imagina que a gente tem os nossos itens aqui e esse botão seria, por exemplo, de adicionar um item, ele teria que estar centralizado, né? Faz mais sentido. Então, vamos lá. Vamos centralizar esse quadrado. O que que a gente quer fazer? A gente tem que vir no footer, que eu chamei de rodapé. Tá aqui, rodapé. E eu vou falar que o display dele é flex. O flex direction pode ser com qualquer um dos dois, tá? Mas nesse caso, eu só quero que ele venha para o meio, nessa horizontal, né? Então a gente está mexendo em linha, então eu vou dar um nome de linha para esse flex direction. Row justify content. Eu quero que ele fique no centro. E o align items nem precisa, né? Eu posso deixar ele grudadinho aqui em cima mesmo. Não tem problema. A não ser que você queira deixar ele no centro da coluna também. Aí, beleza, você pode fazer isso. E tá lá. Esse é o nosso rascunho de uma página, né? De como a gente pode fazer. Lógico, eu não coloquei nada dentro dessas divs aqui.
Eu podia ter colocado uma imagem, podia ter colocado o nome e aí feito um outro flexbox dentro dessa div de como ia ficar organizado, por exemplo, a imagem ia ficar em cima e o nome ficaria embaixo. Isso é uma coluna, então eu tenho que fazer um display, um flexbox dessa caixa, fazer para ficar desse jeito. E se essa caixa for igual a essa, é só ficar repetindo a mesma caixa, dar a mesma classe para elas, né? Eu estou dando esse exemplo com todas as caixas diferentes, mas nesse caso aqui seria produtos, eles são todos iguais, né? Então é a mesma classe para todos. E bom, gente, para finalizar a aula, já foi um pouco mais de tempo que eu estava imaginando. Eu vou abrir um código que eu já fiz e quero que vocês tentem imaginar como que está feita a disposição do Flexbox nele. Vamos abrir ele aqui. Aqui. Então, vamos lá. Tá bem parecido com o que a gente viu agora, né? A gente tem uma imagem, quer dizer, primeiro a gente tem um header, e aqui provavelmente é uma div, né? Primeiro tem um íconezinho e um texto, então ele está em linha, tá? Depois, dentro da nossa header, está organizado de que forma? A gente tem esse My Health na esquerda, e esses outros, seja lá se forem divs, estão tudo para a direita. Então, provavelmente tem alguma organização aqui, né? Também. Pode ser que isso tudo aqui seja uma div só e com uma pequena margem entre eles, né? Consegue perceber isso? Outra coisa, esses cards aqui, como que eles podem estar organizados? Provavelmente, eita, deixa eu voltar. Provavelmente eles estão em coluna, né? Porque primeiro tem esse aqui, depois desse, depois tem outro texto, aí tem a imagem, aí tem esse. Foi mal. Provavelmente eles estão em coluna. Esses aqui estão todos centralizados. Para ficar esse espaço aqui entre esses, provavelmente foi um margem, ou ele deixa o tamanho desse B um pouco maior, só que a gente não consegue ver, né, porque está tudo branco. E como que ele fez para isso aqui para o lado? É só mandar ele separado deles, né? Ou mandar ele mandar ir para o end, né? E já vai para lá. E percebam que todos os cards são iguais. Todos os cards são iguais, né? E só teve o trabalho de fazer um, depois os outros vão meio que ser automático, tá? E o botão nova vacina não tem muito o que explicar, né? Provavelmente esses três estão organizados em uma main, esses três aqui eu falo, né? Essa barra de pesquisa, os cards e a, o botão, provavelmente eles estão no main e estão organizados em coluna, né? Então, estão vindo nesse sentido. Provavelmente é uma coluna e está centralizado. Realmente, tá, a pesquisa está aqui no meio. E os nossos cards também estão no meio. E também o botão. Tá tudo no meio. Né? Provavelmente é assim que está organizado. A gente pode até ir lá no CSS ver se é isso mesmo e não sei o que. Mas não precisa. O que importa vai ser esse exercício mental que eu quero que vocês comecem a praticar. Tá bom? Peço desculpas aí pela aula muito esticada. Eu achei que ia ficar bem mais curta. Eu não estava nem planejando fazer essa aula, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido melhor essa prática. Pratiquem, né? Entrem no Flexbox Frog, façam esses exemplos que eu estou fazendo, comecem um esboço do site, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Essa vai ser a nossa aula de hoje.